Paz do Senhor, meus irmãos. Quero convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 ao 20. Atos capítulo 3, versículo 13 ao 20. Tema para a nossa meditação: a centralidade de Cristo na pregação do Evangelho. A centralidade de Cristo na pregação do Evangelho. Estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra. Deus falou ao meu coração no texto que nós vamos compartilhar com vocês nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo a Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto muito conhecido, talvez o texto mais conhecido do livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro, então, ele acaba de curar um homem que era coxo, e nós somos informados pelos versículos de 9 a 11, que uma multidão cercou aquele evento, e o apóstolo Pedro, como bom evangelista, ele aproveita muito bem aquele momento, ele prega Cristo, porque quando nós falamos de pregar o Evangelho, nós estamos falando de pregar Cristo e a pessoa de Cristo. Nas palavras de Martinho Lutero, abro aspas, o Evangelho é Cristo, pregação que não apresenta Cristo, não é Evangelho. Então nós poderíamos dizer que pregação cristocêntrica é aquela que começa com Cristo, ela continua com Cristo e ela acaba em Cristo. E foi Paulo que disse: o meu assunto principal é pregar Cristo e a Ele crucificado. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 pilares cristocêntricos pregados pelo apóstolo Pedro nesse texto de Atos capítulo 3 que nós lemos. Primeiro pilar, versículo 13, a parte A, o comecinho aí: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Primeiro pilar, a glorificação de Cristo. Pedro, ele começa esse sermão, faremos uma análise do que Pedro prega, e ele começa esse sermão no ponto mais elevado possível. Ele começa com a exaltação de Cristo, e que Jesus está glorificado nos céus, e que agora Ele tem um nome que está acima de todo nome, e isso fala da sua subida aos céus, e a sua exaltação à destra do Deus Pai. Inclusive o Senhor Jesus tinha já orado em João 17:5, pedindo ao Pai, que o Pai restaurasse a Ele a glória que era dele antes da fundação do mundo. Mas quando nós lemos os Evangelhos, nós notamos que foram raras as vezes que a glória do Senhor aparecia, como lá no Monte da Transfiguração. Ela era como que escondida por um véu.
Mas depois que o nosso precioso Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi glorificado, agora ele está acima de todo o nome, e os céus não enxerga como aquele homem, filho daquele carpinteiro simples. Os céus já não enxerga Jesus como aquele que caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação, mas agora nos céus ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O mesmo que João viu na ilha de Patmos, cabelos e cabeça como brancos como a neve, e o seu rosto brilhava mais do que o sol, e a sua voz como que de muitas águas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e ele hoje tem um nome que ninguém conhece, e isso significa que a sua soberania é incompreensível à mente finita do ser humano. É esse Cristo que diz, Apocalipse 1:13, eu estou no meio da minha igreja. É o Cristo que diz, Apocalipse 2:9, eu conheço as tribulações da minha igreja. É o Cristo que tudo vê, que tudo sabe, que também está nessa noite aqui. O Cristo que é poderoso para salvar, o Cristo que enviou o Espírito Santo para a sua igreja, o Cristo que convence os nossos inimigos, e aquele que diz, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Irmãos, é aqui que Pedro começa o seu sermão, não falando num Cristo pequenininho, que a sua mãe precisa cuidar dele. Esse daí é o Cristo de Roma, mas não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia ressuscitou, e assim como o nosso pastor, ele acabou de ler, quando João ele contempla esse Jesus dizendo, olha, eu conheço as suas obras, eu sei quem você é, eu sei como você entrou aqui. Ele está fiscalizando o nosso culto, medindo a nossa temperatura espiritual. É aqui que Pedro começa o seu sermão. Inclusive, aos nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem depois, eu quero afirmar mais uma vez, o nosso ministério só tem uma coisa para te oferecer: Cristo Jesus e nada mais, nada mais. Pedro começa então o seu sermão falando sobre a glorificação de Cristo. Segundo pilar, versículo 13 e 14, o Cristo rejeitado. Por favor, meus irmãos, acompanhem comigo, versículo 13, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Irmãos, não existe homem na história da humanidade mais rejeitado do que o nosso Jesus. Ele foi o mais rejeitado. Perceba a expressão no versículo 13, a quem vocês entregaram, e no termo entregaram, a ideia aqui é entregar para ser julgado, e isso porque os judeus não tinham poder sobre a pena capital, eles não podiam matar Jesus, é por isso que eles entregaram Jesus a Pilatos, e foi tão grande aquela entrega feita a Pilatos, que quando Pilatos volta, e existe aquela oferta entre Jesus e Barrabás, o povo clama em alta voz, para que Barrabás fosse solto, a insanidade. E isso já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 3, como Jesus sendo o mais desprezado entre os homens. O texto diz, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus teve uma rejeição completa, e essa atitude basicamente revela como é um coração sem Deus. O texto de Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, Romanos 1, 21 e 22, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, tornaram-se fúteis em seus pensamentos. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus,
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um só. E quando nós voltamos para o versículo 14 do capítulo 3, dá uma olhada o que Pedro faz. Vocês negaram publicamente o santo e justo, pediram que lhes fosse libertado um assassino. Irmãos, isso aqui é impressionante, porque Pedro não está pregando para o coral da igreja, Pedro não está pregando para os irmãos que estão indo para a marcha para Jesus, para os cordeirinhos de Cristo. Pedro está pregando para os assassinos de Jesus, e ele sabia muito bem o que podia acontecer com ele. Olha a ousadia de Pedro, e na expressão que aparece no texto aqui, santo e justo, Pedro está reafirmando que Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. É aquilo que nós chamamos em cristologia de impecabilidade de Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus era santo, Jesus era separado, Jesus era perfeito. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, Hebreus 4:15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele não cometeu pecado nenhum, e jamais se achou engano em sua boca. Até Pilatos disse, João 19:4, eu não vejo pecado nenhum dele. Até os demônios do inferno diziam, ele é o santo de Israel. Marcos 1:24, mas esse povo, o povo escolhido, disse, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Mas no versículo 15, Pedro continua dizendo, vocês mataram o autor da vida. Irmão, será que existe contradição maior do que essa? Você matar o autor da vida, aquele que dá a vida, aquele que trouxe a vida, aquele que resgatou, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí Pedro continua dizendo, no versículo 15, aprendemos aqui que a última palavra vem do nosso Deus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Esses homens crucificaram o Filho de Deus, e fazendo isso, eles pensavam que agora Jesus era só parte da história passada, e que esse cristianismo crescente se findaria ali, uma pá de cal na fé dos crentes. Mas Pedro levanta a sua voz e diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. O nosso Jesus ressuscitou, irmãos. Ele está presente aqui. E aí, queridos, não é muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje, nas redes sociais. O mundo continua escolhendo seus Barrabás modernos. Ateísmo, secularismo, como o pastor disse, materialismo, é o meu dinheiro, não é verdade? Eu trabalhei, eu suei, é meu. Eu vou encher o meu celeiro até onde der. Porque passar dificuldade não é coisa de Deus. Tem que só rasgar Tiago capítulo 1, versículo 1, irmãos, tenham grande alegria quando vos passardes por várias provações. Várias provações. Mas a nossa esperança está abraçado na palavra do Senhor, Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Redentor, Jesus Cristo. Terceiro pilar, irmãos, versículo 16, olha só, terceiro pilar, a autoridade do nome de Jesus. Eu não sei se eu falei, primeiro pilar, a glorificação de Cristo, segundo pilar, a rejeição de Cristo, esse eu acho que eu não falei. Terceiro pilar, eu só engatei a marcha aqui e fui embora. Terceiro pilar, agora nós temos aqui a autoridade no nome de Jesus. Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus,
O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Eu gostaria que os irmãos notassem que Pedro, ele deixa claro que a cura, ela tem um autor. De forma nenhuma ele permite que alguém da multidão pense que a cura é oriunda do seu apostolado. Bom, eu sou apóstolo, é por isso que a cura aconteceu, como acontecem no apostolado em muitos lugares nos dias de hoje, não é verdade? Pedro deixa claro, e isso inclusive no versículo 12, vamos voltar um pouquinho, Atos 3,12, olha só, o texto diz: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Versículo 16, ele deixa claro de quem que é a honra. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Grande pergunta que fica: que nome? É o nome do santo e justo do versículo 14. Que nome? É o nome do autor da vida do versículo 15. É o nome precioso de Jesus, presente no versículo 16. Enquanto nós fazíamos nosso trabalho missionário na Bolívia, as comunidades, as igrejas, as casas que nós entrávamos, e nós colocávamos as nossas mãos sobre as pessoas, nós íamos sobre essa autoridade, a autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Esse nome que cura, que limpa, que renova, que salva, que liberta, é um nome que está presente de forma total, através do Espírito Santo de Deus nessa noite. Jesus é o mesmo, irmãos, a sua natureza não pode ser alterada, é a imutabilidade de Deus na pessoa do Filho. Jesus continua curando, por isso nessa noite, se tem alguém de um doente, em nome de Jesus, seja curado. Jesus continua curando, aleluia. Quarto e último pilar, o chamado ao arrependimento. O chamado ao arrependimento. Primeiro pilar, a glorificação de Cristo. Segundo pilar, a rejeição de Cristo. Terceiro pilar, a autoridade no nome de Jesus. Quarto pilar, o chamado ao arrependimento. Versículo 17 ao 20. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Queridos, Pedro, assim como eu, está concluindo o seu sermão, e o que eu acho lindo aqui é que existe uma mudança de tom. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas do versículo 12 para o versículo 17, existe agora uma crescente mudança no tom de Pedro. Por que eu digo isso? Porque no versículo 12, ele começa, não é, a sua palavra, trazendo uma direção a esse povo, dizendo assim: olha, varões israelitas, certo? Versículo 12, varões israelitas. Perceba a mudança de tom agora. Depois que ele prega sobre a cruz, sobre a glorificação, sobre a ressurreição, sobre a autoridade no nome de Jesus, ele vai mudar o tom dele no versículo 17, chamando esse povo agora, do versículo 17 assim: agora, irmãos. Você consegue perceber ou não? Ele está falando para o mesmo público. Quando ele começa, ele fala, varões israelitas. Depois de falar sobre tudo aquilo que nós trabalhamos, ele começa a tratar aquele público como irmãos. E sobre isso, nós temos inclusive uma opinião de R.C. Sproul, um pastor presbiteriano falecido em 2017, e ele diz o seguinte, abro aspas, sobre a expressão irmão nesse texto. Ele diz assim: ser chamado de irmão é possuir o título mais elevado do que qualquer posição neste mundo. Eu vou repetir:
ser chamado de irmão para R.C. Sproul é possuir o título mais elevado de qualquer posição neste mundo. Eu lembro uma vez que nós fomos ministrar a palavra do Senhor, e eu trouxe comigo um irmão em Cristo, e recentemente ele tinha sido consagrado a evangelista, e o pastor, ele havia anunciado, né, a nossa chegada, e ele falou: irmão David, venha, né, para o altar aqui, e está com você também, né, o nosso irmão em Cristo aqui, o diácono, e falou o nome do irmão, e aí ele: diácono não, eu sou evangelista. Eu não sou irmão, eu sou evangelista. Ai, irmãos, John Piper, a respeito da expressão irmão, ele diz o seguinte, abro aspas: chamamos uns aos outros de irmãos, porque fomos comprados pelo mesmo sangue. Isso aqui é fantástico, irmãos. Depois de Pedro falar: olha, vocês são traidores, vocês são assassinos do autor da vida, vocês rejeitaram o Messias, ele muda o tom, quando ele vai falar sobre arrependimento, quando ele vai fazer o convite da graça, ele fala: agora irmãos. E isso aqui é interessante porque o evangelho, embora ele venha rasgar o coração do pecador, como rasgou o meu e o seu, que já nasceu de novo, ele nunca fecha a porta da graça, jamais. Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 5,20, onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí na expressão, versículo 17, eu sei que vocês agiram por ignorância. A palavrinha grega para ignorância, agnoia, deixa eu tentar polir o que eu vou falar, irmãos, espera aí. Não tem nada a ver com burrice, mas é cegueira espiritual. E essa mesma palavrinha, ela aparece em mais 3 lugares do Novo Testamento, para os irmãos consultarem depois. Atos 17:30, Efésios 4:18, 1 Pedro 1:14, de forma aleatória a gente poderia ler qualquer um desses trechos. Vamos lá, Efésios 4:18, o irmão pode pôr na tela para a gente, por favor, para lermos juntos. Eu apenas deixei apontado o texto aqui. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que estão por causa do endurecimento do seu coração. Os demais textos que eu disse para vocês, que seria Atos 17:30, Efésios 4:18, 1 Pedro 1:14, eles estão ligados com essa cegueira espiritual. Essa mesma palavrinha, agnoia, ela aparece aqui. Então o que Pedro está dizendo? Por causa da ignorância espiritual, as pessoas rejeitam a Jesus. Mas não é porque as pessoas rejeitam a Jesus que nós temos que tratá-las como endemoniados a vida toda. Quando nós fazemos o convite do evangelho, nós temos que tratá-los como irmãos em Cristo. Porque diante dessa cruz, irmãos, não tem grande, não tem grandão, só tem pequenos dependentes de um Deus todo-poderoso. Não tem grandes aqui, não tem grandes homens de Deus, só homens pequenos, falhos, de um grande Deus, não é verdade? Então é exatamente por essa razão que muitas pessoas não escolhem Jesus. E quando eu falo escolher Jesus, eu não estou falando do ponto de vista soteriológico, porque do ponto de vista soteriológico, Efésios 1:4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não é verdade? Você é escolhido de Deus, Jesus te escolheu, isso é maravilhoso, não é? E aí Pedro diz no versículo 18, inclusive isso, tá? Versículo 18, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer, ou seja, o resultado dessa rejeição já tinha sido previsto por Deus. Jesus não é o plano B, porque o plano A, que é Adão, falhou, então Jesus mandou, não é, ali na cruz, o está consumado, porque é o plano B. Não, Jesus é o plano A. Jesus sempre foi o plano A. Apocalipse 13:8, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isaías 53:10, Deus agradou Moelo, foi da vontade de Deus que Jesus foi para a cruz, por amor a você. Como disse o apóstolo Pedro, nós não fomos comprados com prata e ouro que se corrompe, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus.
Louvado seja Deus. Versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Irmãos, a única porta de escape do juízo é o arrependimento. Nós ouvimos durante os nossos cultos na Bolívia muitas mensagens dos nossos irmãos, muitas mensagens. E uma delas que ficou cravado, se os irmãos que estão aqui, que foram lá, fizerem uma relação do que foi falado, falamos sobre a cruz, sobre o túmulo vazio, sobre obediência, falamos a respeito do nosso chamado, falamos inclusive em relação ao arrependimento, e o texto que foi citado, Joel capítulo 2, versículo 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com choro, com pranto, com jejuns, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é grande, incompassível, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Arrependei-vos, mudança de mente, mudança de conduta, mudança de posição. Pedro está se referindo agora ao povo, dizendo o seguinte: olha, abandonem o pecado de vocês, deixem o pecado de vocês. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Ser cristão é uma coisa, ser evangélico é outra. Você pode ser evangélico, mas pode não ter nascido de novo. Isso é possível. Arrependimento. E aí, o versículo 19, existem alguns resultados. Quando existe uma volta sincera para Deus, os resultados são gloriosos. Primeiro resultado, perdão de pecados. Versículo 19, para que sejam apagados os vossos pecados. O texto não diz suavizados, mas apagados. Apagados pelo precioso sangue de Jesus. Segundo resultado, refrigério. O texto no versículo 20 diz: para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Quando existe arrependimento verdadeiro, a comunhão com Deus é restaurada, e o refrigério, irmãos, é inevitável. É inevitável. Na medida que eu preciso encerrar, eu gostaria de... Pastor Alencar, eu posso fazer uma oração? Vamos ficar em pé, irmãos, por favor. Esse foi o sermão de Pedro. Esses 4 pilares: glorificação, rejeição de Cristo, autoridade no nome de Jesus, arrependimento. 4 pilares cristocêntricos. Na medida que eu preciso encerrar, você realmente crê em Jesus? De verdade? Você crê na autoridade que o Filho tem? Você crê que Ele morreu por você? Que Ele que foi rejeitado, traído, vendido, que como uma ovelha muda, Ele não ficou ali correndo, mas Ele cumpriu aquilo que o Pai havia ordenado antes da fundação do mundo. Você crê? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já nasceu de cima? A vida de Deus já habita em você? As coisas velhas já passaram, as coisas novas já chegaram? Tudo já se fez novo para você? Você pode verdadeiramente dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Você já correu para esses braços preciosos desse Cristo, que morreu, como nós vimos aqui, de braços abertos. Será que nós vamos ficar, irmãos, de braços cruzados ao nosso chamado? Aquilo que Ele ordenou a nós, a cada um de nós, para que nós venhamos fazer nessa terra. Você não é muito velho ou velha para fazer as coisas do Senhor. Todo aquele que tem fôlego louve o Senhor. Como dizia Charles Spurgeon, hoje é o dia de Deus, amanhã pode ser o dia do diabo. Hoje é o dia que Deus escolheu para que você volte. Deus tem saudade de você, Deus tem saudade dos seus relacionamentos pessoais com Ele. Glorificação, rejeição, autoridade no nome de Jesus, arrependimento. Isso é o Evangelho.
curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, pela minha igreja, Senhor, essa igreja preciosa. Obrigado pelos meus pastores. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pela generosidade quanto ao trabalho missionário, Senhor. Senhor, obrigado pela tua cruz. Senhor, obrigado pelo teu sangue, Senhor. Senhor, obrigado pela tua entrega. Senhor, obrigado pelo teu perdão, Jesus. Senhor, nós cremos no teu precioso nome, Senhor. Nós não estamos aqui num lugar comum, Senhor. Aqui para nós não é um clube social. Nós não viemos aqui passar, Senhor, um tempo aleatório em um lugar qualquer, Senhor. Nós cremos que aqui o Senhor está presente, e o Senhor não mudou, a sua natureza não pode ser alterada. Senhor, como nós pregamos a tua palavra, nós cremos que o Senhor é o mesmo. Por isso nessa noite, Senhor, muda o nosso coração. Ainda que essa verdade para alguns seja uma verdade antiga e já batida, mas Senhor, a tua igreja que crê, Senhor, na tua segunda vinda, ela só tem uma única mensagem: cruz, túmulo vazio, segunda vinda. E nós almejamos, Pai, e aguardamos esse grande dia. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. E se porventura, Pai, algum dos teus filhos que está presente aqui nessa noite entrou aqui, ouviu a tua palavra, e na medida que a tua palavra foi pregada, Senhor, sentiu a tua presença, ouviu a tua voz, entendeu que a autoridade está sobre o teu poderoso nome, e crê em seu coração, Senhor, que há novidade de vida. Talvez aquele, Senhor, que está nos ouvindo pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, nesse momento, que o Senhor possa visitar agora. Que o Senhor te visite agora. Você pode ter um novo começo com Deus. Deus pode escrever uma nova história para você. Jesus poderoso, que o Senhor venha mudar o nosso coração, que o Senhor venha transformar o nosso caráter, que o Senhor nos dê essa ousadia de Pedro, não só para pregar, Senhor, diante de irmãos maravilhosos como esses que estão aqui, mas de irmos ao campo, Senhor, falar sobre esse Cristo, estarmos dispostos a pagar o preço necessário do discipulado. Senhor, mude, Senhor, em nós, molde, Senhor, o teu caráter em nós, e assim como o Senhor fez com Pedro, Pai, entre recuos e avanços, faça conosco, Senhor, para que estejamos também dispostos a falar como Pedro: me vire de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Jesus, aplica, Senhor, tudo que foi falado em nosso coração, é o desejo da nossa alma, e essas coisas nós pedimos em nome do teu Filho, amém. Que Deus nos ajude. Glória a Deus por essa palavra. Cristo é o centro, amém. Então nós estamos iniciando uma semana que Cristo, Ele esteja no centro de todas as coisas, amém, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, amém, que os propósitos do Senhor, Ele se cumpra em nós, amém. Levante suas mãos, você que é grato a Deus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, Pai querido, por esses momentos, Senhor Jesus, na tua presença, Pai. Senhor, por essa reunião, nós somos gratos a Ti por podermos nos reunir, Senhor, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Pai amado, continue recebendo o nosso culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Pai amado, que ao irmos para o nosso lar, a Tua presença esteja conosco, Senhor. Nas nossas atividades ao longo dessa semana, que o Senhor esteja nos guiando, nos guardando, Senhor, nos protegendo. Pai amado, com aqueles que nós iremos falar, Senhor, que o Senhor venha nos dirigir, Senhor, e que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para abençoar outras vidas, Senhor, para levar o Teu amor a outras vidas, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Ó Pai amado, não apenas com palavras, Senhor, mas coloque em nós, Senhor Jesus, atitudes que revelem o Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus. Ó Pai querido, nós Te louvamos pelo privilégio que o Senhor
Senhor nos dá, Senhor, por podermos sentir a Tua presença nessa noite, Senhor Jesus, pela ministração da Tua palavra, que nos ensina, Senhor, que nos aproxima de Ti. Ó Pai querido, nós Te damos graças, e pedimos que o Senhor nos leve em paz e em segurança, Senhor, ao nosso lar, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo o mal, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Cumprimente um ao outro com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada na presença dEle, amém.